Eu preciso que você abra a sua Bíblia, por favor. No livro de Josué, no capítulo 1, no verso 1, nós vamos olhar hoje no exemplo da vida deste homem, que força e coragem é o que Deus pediu de Josué. Me parece que força e coragem é o que a vida pede de todos nós. Em algum momento, em algumas situações, ela vai exigir de nós força e coragem para tomarmos decisões. E eu gosto muito dessa combinação, porque de que adianta um corajoso fraco? Certo? De que adianta? O cara tem coragem, mas não tem força. Tem força, mas não tem coragem. E Deus diz para Josué: você precisa, para desempenhar sua função, para lidar com a vida, com as demandas, com as intempéries que você vai enfrentar ao longo da sua caminhada, de duas coisas: força e coragem. É isso. Eu não sei para você, mas para mim a vida pede isso todos os dias: força e coragem para prosseguir nessa caminhada. É importante nós olharmos e, antes de lermos o texto, lembrarmos de um menino tirado das águas, treinado para ser um faraó no Egito. Ele então mata um egípcio para defender um irmão e é obrigado a fugir para o deserto, onde se torna pastor de ovelhas e recebe a comissão de voltar ao Egito para liderar a saída daquele povo. Com certeza, Moisés é um dos maiores, se não, o maior líder que a Bíblia nos mostra como exemplo. Mas pastor, o senhor disse que vai falar de Josué e está falando de Moisés? É exatamente isso. Eu quero que vocês entendam em que ambiente esse moço foi treinado, em que ambiente ele se espelhou. É importante olharmos e reconhecermos que no primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, no verso 2, Davi chama seu filho Salomão e diz: Salomão, eu vou pelo caminho de todos os homens, ou vou pelo caminho da vida. O que Davi está dizendo é: eu estou morrendo, meu filho, porque seja o homem bom, seja ele mau, seja ele rico, seja ele pobre, inevitavelmente ele terá que ter um encontro com a morte. Quando nós olharmos para o texto agora, eu queria que você entendesse a sua responsabilidade. Por muitas vezes, eu já subi nesse púlpito para trazer uma mensagem para você, para apontar às vezes e identificar um problema. Mas essa semana eu estava olhando para isso, e quando nós procuramos um médico falando dos sintomas, e ele manda que façamos exames para identificar o que estamos enfrentando, isso é apenas uma parte do processo. A próxima parte é o que o médico vai me orientar que eu devo fazer para me livrar daquele problema. Hoje eu quero conversar com vocês, porque assim como uma universidade, um colégio, é reconhecido pelas notas de seus alunos, pelo desempenho e pela performance que aqueles alunos conseguem desempenhar nas provas, nos concursos públicos, eu acredito também que uma igreja pode ser vista pelo comportamento, pela performance de seus membros. Oferecer a vocês a oportunidade, não apenas de apontar um problema, de apontar um comportamento, mas dar uma direção, estabelecer, uma rota onde você consiga alcançar, os propósitos para vencer é muito importante. Moisés está morto.
assim como Paulo, Pedro ou qualquer outro que você admire. Porque o tempo deles já passou. O tempo agora é o nosso. Chegou a nossa vez de termos a oportunidade de vivermos o incrível, o sensacional. E vamos ver como Deus vai lidar com Josué. E como Josué vai lidar com a história da sua vida. Dificilmente você vai enfrentar ou vai olhar para um homem que enfrentou tantas batalhas, tantas adversidades. O texto diz que ao longo da caminhada de Josué, ele venceu 31 batalhas registradas, 31 reis. A vida daquele homem foi uma vida de batalha, de luta. Enquanto Moisés é um negociador, um estadista, que entra no ambiente egípcio para libertar o povo. Josué é um general, um comandante, um homem de guerra, de batalha. Eu acho que vale muito a pena olharmos o exemplo dele, porque estamos em meio a essas guerras diárias. Hoje não tem leão, hoje não tem urso, não tem gigantes, mas nós vemos todos os dias os problemas se levantarem contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa saúde, contra a nossa fé. O texto diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e deste Líbano até o rio, ou o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Feche os seus olhos um minutinho. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, e continue falando conosco. Usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Pois é. A primeira coisa que eu quero expor a você é a necessidade de que você coloque em prática aquilo que você vai receber aqui. Porque inevitavelmente é isso que vai estabelecer o nome da igreja que você faz parte, o nome do Deus que você serve, a consolidação de sua família e de tantas outras coisas que você planeja ter êxito durante a sua caminhada. Quando nós olhamos para a maneira que Deus vai conversar com Josué, ela é muito interessante. Porque em momento nenhum, aqui, Deus chama Josué de seu servo. Deus chama Josué e diz: o meu servo Moisés é morto. E assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu serei com você, Josué, servo de Moisés. É importante olharmos a maneira que Deus está conversando com Josué. Me parece que Deus está dizendo para Josué: chegou a hora de eu levar você para outro nível. Até o presente momento, você era um mero espectador, um coadjuvante, alguém que via as minhas orientações serem dadas a Moisés, porque Moisés era meu servo, e meu servo Moisés era morto, e você até esse momento era servo de Moisés, mas agora você vai ser meu servo. O que Deus está dizendo para Josué é algo muito especial. Primeiro ele está dizendo: a sua caminhada comigo não pode depender, quando você mudar de fase, de alguém que ore por você, que leia por você, que interprete. Chegou a hora de você viver a sua própria história. Chegou a hora de você tomar suas próprias decisões. Não é porque sua mãe era minha serva que isso qualifica você para ser minha serva também, ou para ser meu servo também. O que Deus está dizendo para ele: agora você vai precisar mudar de fase, Josué. Uma coisa é servir a homens, agora você vai me servir.
Agora você vai lidar com as minhas instruções. É isso. Nós olhamos para este homem e vemos a vida pedir dele, porque é isso que eu quero aplicar. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu quero dizer que às vezes, e durante muito tempo, você teve que andar debaixo das ordens, das instruções de seus pais. Talvez em determinada fase da sua vida, você teve que andar debaixo das ordens de seu chefe, de seu patrão, daquele que era dono da empresa ou do negócio que você participou. Mas tem momentos que a vida tira você desse ambiente e traz você para uma outra fase. A fase que agora não são seus pais que decidem se você vai ou não, se você compra ou não. Agora chegou a sua vez de tomar suas próprias decisões. E isso parece ser muito bom e nos oferecer uma liberdade. Mas é muito importante nós entendermos que quando os outros escolhem para nós, se algo der errado, nós temos uma rota de fuga para nos defender. Nós colocamos a culpa no outro. Mas quando chega a minha vez de tomar as decisões, se alguma coisa sair errado, eu sou totalmente responsável. E a vida está chamando Josué e dizendo para ele: chegou a sua hora, camarada. Chegou a sua hora de arcar com suas responsabilidades, de ser responsável por suas escolhas, de entender que você escolhe o que fala para sua esposa. Você que escolhe que maneira você vai treinar seu filho, que maneira você vai gastar seu dinheiro, quantas vezes você vai resolver vir ao culto, o que você compra, o que você não compra. A vida chama Josué e diz: agora você vai precisar de força e coragem. Força e coragem para fazer o que precisa. Força e coragem para dizer não para aquilo que é ruim para você e pode te causar dano. Porque agora a responsabilidade é totalmente sua. Antes você estava na sombra de Moisés. Quem decidiu quem ia espiar foi Moisés. E você foi um dos espias. Mas agora chegou a sua vez de enviar espias. O que ele viveu para Canaã, agora ele está enviando para Jericó. A vida requer de mim e de você muita responsabilidade, muita maturidade. Por quê? Porque nós gostamos muito de culpar o diabo, de culpar o governo, de culpar fulano, de culpar ciclano. Eu já cheguei à conclusão que quando a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. A vida requer desse camarada a responsabilidade. E como ele vai lidar com isso? É isso que eu quero mostrar a você. Primeiro nós vamos olhar que aquele que era um assistente, aquele que vivia na sombra, agora ele está em meio aos holofotes. É ele que escolhe. Ele sabe que servir a Deus é muito bom. É ter uma ligação direta com o Todo-Poderoso. Mas ao invés de falar com a rocha, feri-la, pode impedir de que se entre na terra prometida. E isso ele também aprendeu com Moisés. Lidar com as responsabilidades é um grande desafio. E por isso muitas pessoas se negam. Por isso que a maioria das pessoas que entram na igreja, pastor Abner, a grande pergunta delas é o seguinte: o que eu posso fazer e o que eu não posso? Me dá as regras. Porque se deixar para eu interpretar e eu errar, a culpa é minha. Então eu fico com a interpretação dos outros. As pessoas têm medo de lidar com responsabilidade. Está aí porque as pessoas não querem se casar. Está aí porque as pessoas não querem ter filhos. Porque tudo isso pede de si mesmo muita responsabilidade. Um erro pode ser catastrófico. Então, ao invés de me preparar para não errar, eu fujo
de tudo aquilo que traz sobre mim uma grande responsabilidade. Eu não quero um cargo na igreja, eu não quero nada, eu quero passar despercebido. Porque simplesmente isso trará sobre mim uma grande responsabilidade. Por que eu não aceito Jesus? Porque dizer que eu sou servo de Jesus é uma grande responsabilidade. Eu não estou muito afim de responsabilidade. A vida vai requerer de você e de mim, quer você goste ou não, as suas responsabilidades. Ou você pode se tornar um Peter Pan, tendo um caso com a Sininho na terra do nunca, porque não quer crescer. Ou você assume logo que a vida requer de você maturidade e começa a pautar suas decisões e escolhas na palavra de Deus, para que você viva o que Deus tem para você. Para que quando as pessoas olhem para você, ela diga: caramba, olha que família, olha a caminhada de fé dessa pessoa. É muito engraçado, às vezes nós olhamos e dizemos: não olha para mim porque eu sou falho, olha para Jesus. Eu nunca vi Jesus. O apóstolo Paulo diz: olha para mim e sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Está na hora de chamarmos a responsabilidade para nós. É assim que funciona. Quando olhamos agora para esse moço, Moisés foi embora e Deus diz: eu vou ser com você como fui com Moisés. O lugar que você botar a planta do vosso pé eu tenho dado por herança. Nós só temos uma condição para tudo isso dar certo: cumpra tudo aquilo que Moisés te ensinou. Receba todas as instruções e as pratique, que nosso relacionamento vai ser muito bom. Tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto Moisés lhe ensinou. E nós vamos nos dar muito bem, porque agora a escolha é do Josué. E preste atenção, o povo está desconfiado. Até o presente momento, Moisés é o líder. O primeiro líder que eles têm, depois do faraó do Egito. E agora Moisés é morto. E Josué sai da sombra. E agora seu rosto aparece. Todo mundo está desconfiado. Nós temos um caminho a percorrer. Estamos num ambiente inóspito, inadequado. Como é que vai ser isso? Está todo mundo de olho no Josué. Querem saber quais serão seus resultados? Querem saber se Deus é com ele como foi com Moisés? Está todo mundo olhando para esse indivíduo e o avaliando, vendo se ele vai ter condições. Coloca o verso 17 aqui para ficar mais claro para todos. Põe para mim. É João que está aí? Isso. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Somente, note que é condicional, nós vamos ouvir você, Josué, mas tem uma cláusula: nós vamos te ouvir tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como ele foi com Moisés. Verso 18: todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Somente, ou tão somente, esforça-te e tem de bom ânimo. O povo está dizendo para Josué: nós estamos de olho em você, irmãozinho. A partir de hoje você chegou a sua vez de viver a sua história, beleza. Você está dizendo agora que está andando com Deus, Moisés foi embora e é você agora. Então vou logo te avisando que nós vamos te obedecer, e quem não te obedecer, morre. Mas o texto deixa nas entrelinhas que se Deus não for com ele, se ele for um líder que não convém e coloque o povo em perigo, ele morre. Olhe bem, a postura agora é dizer: está todo mundo de olho em você, Josué. E essa é uma responsabilidade que nós não queremos. Arcar com a responsabilidade, minha esposa está me avaliando o dia inteiro, meus filhos estão me avaliando, meus vizinhos estão me avaliando, meus funcionários estão me avaliando, os membros da igreja estão me avaliando, está todo mundo me avaliando.
As pessoas que me seguem na internet estão me avaliando, porque a Bíblia diz que nós estamos debaixo de uma grande nuvem de testemunhas. Se você acha que a sua vida é simplesmente sua, você não sabe nada sobre o Evangelho. Segundo o Evangelho, você é luz e você é sal. Nossa vida está totalmente entrelaçada com a vida dos outros. Mas exige de nós agora alto nível de responsabilidade, força e coragem para tomar decisões, sejam elas favoráveis a mim ou desfavoráveis a mim. Muitas vezes está todo mundo olhando para Josué, querem saber como é que funciona agora. Será que Deus é com ele? E agora ele vai começar a ter as suas próprias experiências. Nós nunca vivemos num ambiente tão hostil como o atual. O tempo inteiro estão tentando minar a nossa fé. O tempo inteiro estamos vivendo escândalos de pessoas que professam a nossa fé e são famosas. Pastores presos, envolvidos em homicídios, envolvidos em violência domésticas, envolvidos em fraudes. O que é tudo isso? Isso é um ambiente que tem o propósito de apagar a nossa fé. Quem vive de experiências dos outros não vai muito longe. Por que é importante sair desse ambiente de coadjuvante e protagonizar no palco da vida minhas próprias histórias? Porque quanto a fatos não há argumento. Quando eu começo a ter minhas próprias experiências com Jesus, com a minha fé, não adianta ninguém falar contra o meu Deus. Porque meu relacionamento com Deus não é teórico, ele é prático. É assim que funciona. Esse cara agora vai viver suas próprias experiências. A primeira, ele tem uma nação para atravessar o Jordão. E Deus diz para ele: instrua os sacerdotes a pegar a arca da aliança, caminhem em direção ao Jordão, e assim que os sacerdotes tocarem as águas, elas vão parar. As águas de cima vão parar de correr do Jordão e o povo vai atravessar. E Josué vai viver a sua primeira grande vitória. Está todo mundo de olho nele, vamos atravessar o Jordão. E como é que nós vamos atravessar? Mulheres, crianças, gados, tudo isso. Ele diz: fique tranquilo, porque Deus vai abrir o Jordão. E está todo mundo olhando. Você não gosta que todo mundo olhe para você? Que te avalie? Que olhe para a roupa que você está usando? As frases que você está postando? A sua postura, culto ou extraculto? Como você trata a sua esposa? Ninguém fala com você, mas está todo mundo vendo. Essa é a grande verdade. Está todo mundo olhando para todos nós, nos avaliando o tempo inteiro, para ver se condiz a nossa vida com aquilo que professamos. Esse cara agora vai mostrar para aquele povo, ou melhor, Deus vai mostrar para o povo que é com ele. Capítulo 3, verso 7. Coloca aí, 3, 7. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus está dizendo: eles não querem ver se eu sou na sua vida? É isso? Mas pastor, querido, o Moisés já partiu, o tempo dele passou. O que ele me serve hoje é de inspiração. Eu não gosto de ficar contando testemunho na igreja. Eu não gosto. O meu, prefiro contar o dos outros. Mas eu posso falar uma coisa para vocês. Com certeza eu vivo coisas que poucas pessoas vivem. Porque eu aprendi a fazer coisas que poucas pessoas fazem. Eu aprendi que testemunhos podem edificar, mas também podem escandalizar. E eu posso dizer para vocês, eu tenho visto o sobrenatural, o incrível, o extraordinário de Deus
acontecer. Sabe por quê? Porque eu creio. E porque eu aprendi, porque nós estamos no meio da parceria, a ser um parceiro nesse ambiente. Porque é isso que Deus está chamando Josué. Deus poderia dizer: Josué, sai daí e eu vou fazer tudo por você. Não, não, você precisa de força e coragem, você precisa de posicionamento. Esse camarada, agora, ele vai viver a sua primeira grande vitória. Josué vai aprender que a vida com Deus e que o relacionamento com Deus, ele é feito de vitórias, de momentos bons. Ele chega do outro lado, né, e o povo está olhando para ele. O Rio Jordão parou para o povo passar. Realmente os resultados são positivos. E ele vai para a próxima fase. O povo continua de olho, está todo mundo observando. E agora ele vai enfrentar Jericó. Acredito que todos conhecem a motivação de chegar em Jericó após ter passado o Jordão. Ele enviou espias. A estrutura está toda montada. Ele está vencendo, é as suas experiências, é o que ele está vivendo com Deus. Está assim de gente que não tem uma história de si mesmo para contar. São só milagres alheios, coisas que sempre acontecem à sua periferia. Sabe, é sempre um milagre bem próximo de você, uma vitória bem próximo de você, é algo acontecendo, sabe, e onde você está na sua vida, nos seus negócios, na sua família, no seu ministério, há sempre uma inércia, sabe, um ambiente do nada. É isso que muitas pessoas têm vivido. Está na hora de provarmos o que Deus tem para nós. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque isso precisa acontecer, para que as outras pessoas vejam quem é o Deus que nós servimos. É simplesmente isso. Eu não estou pregando riqueza, não estou falando nada disso, não. Eu estou falando de viver o que Deus tem para cada um de nós. É só isso. Ele agora chega no ambiente, Jericó fechada. As muralhas caem. Josué entra. Saqueia Jericó, mata tudo. E agora é a sua segunda vitória. Ele está provando o extraordinário, o sensacional, o incrível. Ele já enfrentou o primeiro obstáculo, o Jordão, e ele venceu. Ele enfrentou o segundo obstáculo, Jericó, e ele venceu. As coisas estão fáceis, é verdade. E para ganhar não precisa de muita ciência. Para quem está ganhando, está tudo bem, louvado seja Deus, estamos vencendo, as coisas estão boas, mas o problema é que a vida não é feita só de vitória, a vida não é feita só de sorriso, e talvez hoje, você, ainda que o ambiente de vitória não seja sempre favorável, porque em muitos ambientes de vitória, pessoas persuadiram seu coração, e acabaram se destruindo, é da derrota que eu quero te falar. Por quê, pastor? Porque o povo está perdendo mais do que está ganhando. A grande verdade é essa. Hoje, no geral, o povo está perdendo mais do que está ganhando. As dores têm se intensificado. Tem pessoas que praticamente não têm uma vida, parece que vive uma saga. É ano após ano, luta, batalha, dificuldade, problema, isso, aquilo outro. Tem gente que talvez não precisa levantar a mão, que está pedindo para Jesus voltar, se possível, agora. Aí eu vou logo e cabe o sofrimento. A vida é feita de alegria, é verdade, mas presta atenção nesse cara agora. Ele sai do cenário e agora está lá nos holofotes. Deus é com ele. As promessas estão lá. O lugar que colocar a planta do vosso pé, vos tenho dado como herança. Como fui com Moisés, serei contigo. O Jordão abriu, as muralhas de Jericó caíram. Mas vamos embora, porque cada dia traz consigo uma batalha. Cada mudança de fase traz consigo suas demandas. E agora o que ele tem? Uma cidade pequena. Não oferece muita resistência. O povo está todo firmado, acabaram de vencer Jericó, os despojos de valores foram levados para o tesouro do Senhor.
A notícia está percorrendo, o povo tem um grande líder, apesar da saída de Moisés. Josué está lá, está dando conta do recado. O Jordão abriu, Jericó caiu, então vamos embora. Mas agora diante de Ai. Capítulo 7, verso 5. 5. E os homens de Ai feriram deles alguns 36. Seguiram-nos desde a porta até Sebarim e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Presta atenção que o cara que estava ganhando agora que vai perder. Primeira derrota do Josué. E uma derrota feia. Feia. Ridícula, para dizer a verdade. Ele perde uma batalha que não tinha como perder. Estava tudo ganho. Ele manda espias como sempre. Os espias trazem a notícia: Josué, não mande todo o povo. O arraial é pequeno, a resistência é praticamente nenhuma. Mande uns 2 ou 3 mil soldados e eles resolvem os problemas. E Josué então faz conforme os conselhos, segue o padrão. A sabedoria está na multidão de conselhos. Ele não toma decisão sozinho, mas ele vai aprender agora, na sua terceira batalha, que ele só vence e só faz o que faz por uma questão muito simples: porque Deus é com ele. Na batalha contra Ai ele perde. Ele volta e começa a dizer para Deus: primeira batalha, o cara está ganhando. Basta perder na primeira vez. Senhor, podia ter nos deixado do outro lado. Por que o Senhor nos trouxe para cá? E agora as nações vizinhas vão dizer o quê? Vão fazer uma coalizão, vão vir contra nós, igualzinho a nós. Basta uma perda, algo sair como não planejamos. Basta um sentimento que já fizemos algum tipo de esforço e não conseguimos superar e pronto. Na mensagem de hoje eu preciso que você entenda uma coisa. Você não precisa de muita força nem muita coragem para gerenciar a vitória, mas vai precisar de muita para vencer as dores, as perdas e as crises. Agora esse camarada enfrenta sua primeira derrota. Ela é dura, ela é humilhante, sabe? Ele perde para um lugarejo fraquíssimo. Mas ele aprende e me ensina nesta passagem que a vida também é feita de derrotas. Mas o que eu quero ver com você nesses 15 minutos é o que esse cara faz quando ele perde. É isso que eu peguei para aplicar na minha vida. Ele perdeu a batalha, perdeu, mas ele estava ganhando até ontem, mas hoje não está. E ele descobre que a vida também é feita de dores, de perdas, de crises e de problemas. Mas o que eu faço quando eu perco? Que quando eu ganho eu sei o que eu faço. É só fazer uma festinha, uma celebração, é só comemorar que eu estou ganhando. Mas e aí, mano? E quando você tem uma briga no casamento daquelas feias? E quando você tem uma conta daquela impagável? E quando você tem uma doença daquela incurável? E quando você tem um desânimo na fé, daquele jeito que parece que o pecado se instaurou na sua vida? Como é que eu procedo no momento de adversidade? Eu acho que vale a pena usar o exemplo desse moço. Capítulo 7, verso 6, diz assim: Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças, né? E Josué disse: Senhor, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão? Preste atenção. A primeira coisa que Josué faz é ir falar com Deus. E a primeira coisa que ele quer saber é o seguinte: por que é que eu estou vivendo tudo isso? Por que é? Por que é que eu estou endividado?
Por que é que meus filhos estão desse jeito? Por que é que a minha fé está desse jeito? Por que é que o meu casamento está desse jeito? Por que que os meus negócios estão desse jeito? Eu preciso saber o motivo. O que me levou a estar onde eu estou. Se eu quero sair de uma situação, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que me levou para lá. O que me levou para lá? Eu dormi no carro de um amigo e quando eu acordei eu estava em São Paulo. Como é que eu cheguei aqui? Uma condução me trouxe para cá, como é que eu saio daqui? Eu pego outra para me levar para onde eu estava. Apocalipse, lembra de onde caíste, se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. É o texto, a carta a Éfeso. Qual é o grande problema das pessoas? Elas estão vivenciando coisas e sequer gastaram um tempo para procurar o que levou o casamento para esse marasmo, para essa traição. O que levou a sua estrutura familiar para esse caos que ela está? O que foi? Foi negligência, foi ignorância, foi traição, foi falta de dinheiro. O que foi? O que foi que fez você lidar com Deus com esse relacionamento? Ou nós lidarmos com Deus com esse relacionamento à distância de um Deus que está tão longe? O que fez você pegar verdades que já foram concretas na sua vida a respeito de Deus e relativizar como se relativiza hoje? Primeira coisa que Josué faz é perguntar a Deus: o que aconteceu? Por que é que nós estamos vivendo tudo isso? E Deus diz para ele: você quer saber? Então eu vou falar para vocês. Vocês estão vivendo tudo isso porque tem maldição no meio de vocês, porque tem desobediência no meio de vocês. É por causa, e vou avisando a você, Josué, enquanto você não corrigir isso, você não vence mais ninguém, porque a sua vitória está em mim. Se nós queremos mudar de vida, gente, em qualquer área que seja, nós precisamos de uma coisa: colocar Deus em primeiro lugar. Mas sabe qual é o problema? É que às vezes eu não quero ver, eu não quero saber o motivo. Aliás, às vezes eu já sei. Eu finjo que não sei, porque aceitar que eu estou nessa situação por minha culpa é tão doloroso que eu digo que eu não sei por que o meu casamento está assim, eu não sei por que meus filhos me desobedecem, eu não sei por que minha pressão está alta, eu não sei porque eu não consigo ler a Bíblia, eu não sei de nada. Sabe sim, nós sabemos, muitas vezes, mas dizemos que não sabemos porque, se reconhecermos isso, vai nos doer mais. Esse camarada perguntou, igual Davi. Lembra quando Davi estava lá chorando porque o filho dele estava doente? Ele olha para a porta e vê o pessoal cochichando porque o garoto morreu. Ninguém quer falar para Davi que o garoto morreu, porque Davi é brabo para caramba. O cara que contou que Jonatas morreu, alguém vai contar? Ficou um olhando para o outro, o menino dele morreu, né? Quem fala para ele? Falou: eu falo não. Davi levantou a cabeça e perguntou para os homens que estavam na porta assim: meu filho morreu, é isso? Os homens disseram: já que o senhor perguntou, morreu. Nós só falamos porque o senhor perguntou. A última coisa que ele gostaria de ouvir é morreu, mas ele não teve medo de perguntar. Você tem um problema? Está enfrentando um? Não tenha medo dele, Deus é contigo, a vara e o cajado do Senhor está do teu lado. Agora não faz vista grossa para seu problema não, porque ele vai se potencializar e vai destruir suas finanças, seus negócios, sua família e sua fé. Primeiro passo desse cara é o seguinte: eu estava ganhando até ontem, hoje eu não estou. E por que é que eu não estou? Porque tem um problema. E tem gente que é habilidoso para identificar o problema. 7:25, coloca aí. Capítulo 7, verso 25. Oi? Acharam que era a hora? E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti neste dia. E todo Israel, repita comigo, o apedrejou. E agora diz assim: e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Escute só.
Ele descobriu que sabe o que levou eles para lá? Um tal de Acã, um maluco lá que, depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo. Ele apanhou os troços escondidos e escondeu embaixo da tenda. E agora Josué já sabe onde está. E eu acho o maior barato quando alguém me diz assim: pastor, eu sei que eu estou errado. É lindo. Ah, é lindo que você já sabe. A minha pergunta é: você vai consertar? Não, pastor, porque eu não consigo. Então continua vindo no culto, para ver se uma hora você consegue. Porque tem gente que vem e ouve a palavra de vida eterna, as palavras de mudança. Aliás, hoje está até ruim da gente pregar desse jeito. Porque hoje o membro da igreja virou um cliente. É ou não é? E o cliente tem sempre: não vem falar do meu pecado, que eu não dizimo mais. Vou para outra igreja. Fica me acusando. Não estou acusando ninguém, não. Só estou dizendo para você uma verdade. Sabe o que? Não me pergunte por que eu não sei explicar. O Acã, fala assim, o Acã, a mulher do Acã, os irmãos do Acã, os filhos do Acã, os Acã, tudo. Josué pegou, botou tudo lá de fora e falou: aí gente, sabe por que nós estamos nessa treta? Por causa do Acã, esse infeliz, pegou umas coisas aqui, Deus vazou, deixou nós sozinhos, perdemos essa batalha. E agora, o que nós vamos fazer? Matar o Acã, lógico. E os filhos do Acã? Morrem também, porque é Acãzinho. Lembra das raposinhas? Se você não matar enquanto está pequeno, o infeliz cresce. É a história do mineiro que foi atropelado pelo um trem, lembra? Foi atropelado por um trem, ficou em tratamento muitos anos, nunca tinha visto trem na vida. Foi para a linha do trem que passou na terra dele, com a foice na mão, e falou: a hora que esse infeliz passar aqui, eu meto a foice nele. Era uma curva, o trem passou, pegou o infeliz pelo meio e jogou longe. Depois de muito tempo de recuperação, ele já andando um pouco, saiu para passear na frente do corpo, passou numa loja de brinquedos, veio um ferrorama. Pegou um pedaço de pau e bateu, quebrou o ferrorama todo. O dono da loja falou: o que foi? Ele falou: isso é mansinho enquanto é pequeno. Quando isso cresce, isso vira um monstro. Se você não resolver problema enquanto está pequeno, meu filho, ele vai crescer e vai pegar você. Não fica brincando com o problema, não. Entendeu? Está ali, está lá num problema no casamento, aí passa lá, tem um homem bonitão, olhou para a senhora, falou: nossa, a senhora está maneira. Nunca mais passa lá. Porque você entende o que eu estou falando? Está tudo lá. O que nós vamos fazer? Vamos tacar pedra e matar tudo. Tacar o pé, tacar o fogo. Vê isso aqui. Isso parece negócio de Morro do Alemão. Tacou a pedra, tacou fogo, queimaram. Isso parece. Não é? Um texto totalmente atualizado. Por quê, querido? Porque ele me ensina uma coisa: primeiro eu identifico o problema, depois eu elimino. Elimina. Não brinca com o problema não, meu filho. Ele cresce e pega você. Você quer mudar de vida? Descubra o que é. Preguiça. Pastor, nossa, pego a Bíblia assim, dá um sono. Sabe, sim, se minha vista escurece. Isso é o Satanás. Deve ser alguém. Aí eu não consigo ler. Embola minhas vistas, sabe? O WhatsApp eu leio. O WhatsApp eu leio, nem sono dá, eu fico lendo, menino, perco assim. Ainda tem esse negócio de TikTok? Tem essas porcaria tudo assim, isso aí eu vejo. Ó. Que beleza. E a Bíblia? A Bíblia dá um sono, oh meu Deus do céu. E aqui, nossa, que isso, que... Ô gente, se eu sei o que me atrapalha, eu resolvo. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Isso. E terceiro, para me terminar, esse primeiro culto é corridinho, e você queria rir hoje no culto, porque eu cheguei de viagem, estou chateado, cansado e vim para dar uma pancada em mim mesmo e em toda a igreja. Mas outro dia você vem aqui que eu faço cosquinha em você, você vai rir pra caramba. Tá certo? Josué capítulo 8, verso 3. Então Josué levantou-se
e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos e enviou de noite. Note que ele está nervoso. Primeira vez ele mandou quantos? Para ver se você estava prestando atenção. Quantos? Pois é, agora ele mandou quantos? 30.000. 10 vezes mais isso aí. Ele falou, ah é? Mas eu já matei o Acã, que dane-se. O Acã está morto, mas vamos com força total. Porque você quer prosseguir na vida, meu filho, reúna as forças que você tem e marche de volta, enfrente o seu problema, porque Deus vai te dar vitória. Não se acovarda não. Força e coragem, para quê? Primeiro para descobrir onde o problema está. O cara falou assim pro conselheiro, eu não estou conseguindo comunicar com a minha mulher, ela está surda, e eu já estou ficando bravo, o que eu faço? O cara sábio disse assim, o senhor faz o seguinte, o senhor fala com ela uma distância, se ela não escutar, você chega mais perto, fala de novo, se ela não escutar, você chega mais perto e fala de novo, e aí você vai descobrir a distância que ela está escutando, você passa a falar daquela distância, e a comunicação fica boa. Ele falou, maneiro. Aí perguntou a mulher, querida, o jantar está pronto? Nada da mulher falar. Ele falou, essa miserável não escuta nessa distância não. Aí aproximou mais um pouquinho, 3 passos. Falou, querida, o jantar está pronto? Nada. Ele falou, meu Deus, você é quase surdo de tudo. Aproximou de novo e falou, querida, o jantar está pronto? Ele falou, querido, já é a 3ª vez que eu falei que está. O surdo, hoje você está rindo de tudo, pelo menos para terminar. Difícil de olhar um problema é porque às vezes ele está em nós. E quando você encontrar o problema, não brinque com ele. Problema, você não arranca os dentes, que ele corre atrás de você banguelo. O problema, você não raspa a cabeça dele, que ele corre atrás de você careca. Problema, você mata ele, faz igual Davi, corta o pescoço, a cabeça. E o que você faz depois? Tenta de novo com força total. Esse casamento da senhora aí, nossa, esse homem é ruim, mas é seu. Essa mulher é esquisita, mas é uma opção sua. Esse filho seu é a mistura entre você e sua mulher que não deu certo. Pegou os 2 DNA. Isso virou um monstro, um alien versus predador. Reúne suas forças e vai para cima com seus negócios, vai para cima com seu casamento, vai para cima com Deus, porque Deus vai te dar vitória. Posso ouvir um amém?